Colocamos agora ao vivo lá no YouTube. Começamos às 3? Isso. Tá bom, tem aqui tempo no ainda. meu faltam 8 minutinhos. Deixa eu ver aqui no celular, porque eu fico olhando para o fundo. Ah, mas relógios de igualdade, só o Big Bang. Aí se a gente todo mundo colocar pelo Big Bang, aí eu acho que é legal. 5 minutinhos faltam aqui no celular. Deixa eu... Ô, Rogério. Aí, querido, tudo bom? Eu te mandei, mas tu vais ouvir novamente, praticamente tu já me acompanhas. Esse é um amigo querido, Fabrício, aqui eu te indico também, o Rogério Pereira é um irmão nosso, é um grande amigo de coração e um palestrante maravilhoso. Olha... Já vi aqui, Rogério Hipólito. O Rogério faz parte de nossas vidas, de nossas atividades, de tudo. Ele é brilhante. É um irmão que tem um conhecimento fantástico e tu vai amá-lo. Deixa eu permitir ele falar, que eu acho que ele quer falar. Peraí, deixa eu abrir o microfone dele. Peraí. Prazer, Rogério, seja bem-vindo. Aí, vou ativar o som dele. Vitória, estamos sempre brincando, por isso que eu digo para ele, recebeu o meu depósito, então, para fazer propaganda. Não, tu sabe que tu é do nosso e o quanto nós te estimamos e te apreciamos. O Rogério, a gente está sempre aprendendo com ele. Ele que maravilha, é um prazer tê-lo aqui, Rogério. Ele é integrante nosso, palestrante de jornadas, de tudo, de nossas vidas. Ele é brilhante. Tu vai amá-lo, tu vai ver. Já anotei depois eu passo todos os canais diretamente com ele e tu combinas, tá, Fabrício? Ótimo, muito Porque bom. A agenda dele é bastante requisitada, mas ele vai com certeza te arranjar vai disponibilizar. Que bom, eu vou ficar satisfeita. Nós fechamos essa agenda para esse ano, mas para o ano que vem nós vamos abrir, né? Então eu vou fazer contato. Claro. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. A gente vai iniciar. Faltam 2 minutinhos para a gente iniciar. Eu estou repassando os links aqui. Bem, gente, boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos juntos aqui na Seara do Bem, né? Nesse programa que foi criado com muito amor, com muita alegria, trazendo aí o entrelaçamento entre a ciência e a espiritualidade, né? Nós hoje recebendo com muito prazer o Dr. Vittorio Turconi. Nós vamos primeiro fazer a nossa oração inicial, tá? Eu vou pedir, então, ao Rogério, para ele fazer nossa oração inicial. Pode ser, Rogério? Tem que liberar o microfone dele, eu acho. Sim, tá liberado. Ah, tá, de novo. Não, sim. não tá. Sim, verdade. Foi a mensagem, eu acho? Acho que foi. Agora sim. Sim. Agora não. Não. Agora foi. sim. Agora sim. Eu já estava me escondendo. Já estava se escondendo, né? Mas eu achei. Então vamos lá. Por favor, faça a nossa oração inicial, pode ser? Pode ser, obrigado, querido.
Eu que agradeço. Então, Senhor, nunca temos palavras para te agradecer. A bênção de vivenciarmos o teu amor, de participarmos de momentos como estes, que vão somando nossa caminhada para as conquistas que desejas que almejemos. Sereniza nossa mente, nosso coração, para que a simplicidade e o amor sejam a tônica de nossa reunião, crescendo contigo. Muito obrigado aos queridos amigos espirituais que assessoram essas atividades e mesmo online atingem nossos lares e nossos corações. E mais uma vez, obrigado a ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela sua contribuição, obrigado pela oração. É um prazer estar aqui com todos vocês. Boa tarde, né? Então, eu vou apresentar o nosso querido convidado de hoje, que é o Dr. Vitório Turconi, médico, pediatra, fundador e presidente da Associação Médica Espírita da Serra Gaúcha e do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves. É com muito prazer que a gente recebe o Dr. Turconi hoje, falando sobre a tecnologia e suas dependências. Passo, senhor, a palavra. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Mas pode retirar o senhor e tirar o doutor também, que nós estamos aqui como irmãos, como amigos, e as pautas que nós trazemos são as reflexões que a gente faz, que a gente tenta estudar um pouco para compreender melhor as temáticas e compartilhar. Na realidade, a gente está partilhando apenas, não são conhecimentos nossos, são deduções que a vida nos traz, através também de grandes pesquisadores que se detêm nessa pauta como a de hoje que nós vamos falar. Eu quero inicialmente agradecer a ti pela gentileza do convite e a Núcleo Espírita Dr. Antero Manhães, né, que tu fazes parte, por esta acolhida. Então, que nós possamos, a partir desse momento, conversarmos um pouco sobre essa tecnologia que tanto está presente em nossas vidas e imprescindíveis elas o são, mas trazendo também um outro olhar sobre tanto os benefícios, mas também as preocupações que elas podem nos trazer quando elas são utilizadas de uma maneira inadvertida. Porque nós sabemos que os avanços tecnológicos, eles fazem parte da evolução do homem. E eles não poderiam se dissociar de maneira nenhuma. Porém, nas últimas décadas, esses avanços se tornaram tão acentuados, que muitas vezes se torna até difícil para nós acompanharmos essa crescente evolução. E essa velocidade é tanta, as descobertas são tantas, né? É uma velocidade tamanha que elas muitas vezes nos atropelam e até não nos dão um tempo de adaptação. Nós vemos agora que com essa pandemia realmente parece que está havendo um outro olhar e uma utilização muito mais profícua, trazendo benefício a todos. Falávamos antes de iniciar também, a gente vê os estudos à distância nunca estiveram tão bem como agora, né? E também propicia, assim, uma comunicação instantânea muito melhor, embora já há tempos já tenhamos, em relação a isso. Mas o que nós vemos, na realidade, é que a evolução tecnológica é tão grande em todas as áreas, né? Nós vemos, para vencer as grandes distâncias, a tecnologia, nós estamos agora com trens, os últimos testes têm trens que estão atingindo a velocidade de 1.000 km/h. Quer dizer, uma velocidade maior que uma velocidade de avião. Os aviões, normalmente, de cruzeiro estão em torno de 800, e assim mesmo, então, nós vemos tanto por parte da aviação, nós vemos por parte de outro setor da tecnologia espacial,
que nos trouxe tantos recursos, inclusive facilitando através de satélites essas comunicações instantâneas pelo mundo, que se não tivesse esses satélites, essa evolução tão grande, né, que ela nos traz esses benefícios fantásticos. Então, todos esses avanços, todas essas descobertas, todos esses avanços de determinadas especialidades estão nos trazendo maravilhas. Nós vemos na própria construção civil, as casas inteligentes, e isso que nós falamos agora está tanto nos países mais desenvolvidos como a própria Europa, os Estados Unidos, em todos os recantos, aqui no Brasil nós vemos, então isso está acontecendo em todos os locais. A tecnologia está beneficiando o planeta como um todo. Então, isso nos traz benefícios maravilhosos, a própria medicina, a tecnologia na medicina, as especialidades, nós vimos as órteses e próteses na área da traumatologia, nós vimos as maravilhas na área da oftalmologia, os transplantes, enfim, o desenvolvimento, a área da radiologia fantástica, que nos possibilita até nós vermos muitos comentários e muitos estudos que foram feitos, que nós falaremos mais adiante, que nos trazem espetaculares movimentos. Mas o que nós realmente vamos falar é principalmente com relação aos avanços da tecnologia no sentido das comunicações. É isso que nós vamos abordar um pouco mais com os senhores, em relação a isso. Nós vimos, então, um avanço nos próprios telefones nos últimos anos. O que aconteceu? As lives, como eu falei, se não fosse graças a essa inovação, nós não estaríamos nessa interação maravilhosa que nem agora, né? Então, isso tudo nos traz benefícios midiáticos incalculáveis, né? E nós vimos, quando nós reportamos, a gente já tem um pouco de vivência e acompanhou toda a evolução, o tamanho de que eram nossos computadores há poucas dezenas de anos, e agora, com um celular que a gente se comunica instantaneamente com o mundo. É maravilhoso isso. A gente vê que com um toque de dedo, efetivamente, a gente se comunica com o mundo, não precisa nem falar, só com o dedo. Eu brinco, nós estamos deixando de lado nosso órgão mais especial, que é a fala, né? Então, através disso, nós efetuamos compras, nós pagamos as nossas despesas, movimentamos nossas contas bancárias, enfim, falamos, entramos num contato maravilhoso. Então, instantaneamente, nós estamos em contato com amigos, com familiares, se efetua negócios, compras, programa-se viagens. Então, a tecnologia está numa realidade maravilhosa. Ela amplia os nossos conhecimentos, tá? Mas tudo isso, esses benefícios que nos traz, ela também nos traz preocupações, como a nossa possibilidade de diminuição da privacidade e outra preocupação que é o excesso de informação. Nós estamos muitas vezes tão vinculados que nós não nos damos conta disso, pelo excesso de informações. A informação é importante, mas quando ela é excessiva, também elas começam a nos trazer dissabores. Então, hoje, nós atravessamos um momento em que os profissionais de todas as áreas, porque a tecnologia está sendo utilizada em todas as áreas, eles têm que se manter em constante aperfeiçoamento se quiserem se manter no mercado de trabalho. Então, as pessoas têm que estar continuamente se aperfeiçoando. Isso também gera muita ansiedade e muita preocupação, porque se vê que os avanços tecnológicos são tão grandes e a velocidade que eles são colocados nessas novas tecnologias e novos avanços são tão grandes que muitas vezes o profissional, se ele ele fica desatualizado em poucos meses. Então, essa é uma preocupação que gera ansiedade também e gera e movimenta essas pessoas a procurarem cada vez mais estarem conectados, se não se conectarem nunca, né? Porque a tecnologia, ela está invadindo os limites por todos os lados. As pessoas estão mais impacientes do que nunca. E nós vemos isso de uma maneira generalizada. A gente não foi esse ano na Europa em virtude da pandemia, mas o que nós vemos aqui estão em todos os locais, independente de culturas, independente de localizações geográficas, né? E o que a gente vê, lamentavelmente, parece que essa reflexão tem que ser feita. Será que são as pessoas que estão dominando as tecnologias? Ou o contrário?
são as tecnologias que estão dominando as pessoas. Parece que nós estamos sendo dominados por essa tecnologia, e não nós que estamos comandando. Essa reflexão que temos que fazer. Então, as pessoas cada vez mais estão dependentes dos produtos tecnológicos. Nós vemos em todos os setores, é o que chamamos de tecnose. É aquela pessoa que fica extremamente nervosa, ela não se lembra como se fazia antigamente. Se não tem conexão, se faltou bateria, se faltou energia, não pode recarregar, a pessoa parece que já ela entra em sofrimento, porque ela não consegue realizar mais os trabalhos devido a essa dependência que ela tem. Né? Então, a pessoa, muitas vezes, até sai do seu equilíbrio normal. Ela fica realmente numa situação, muitas vezes, extremamente estressante. E nós vemos isso de uma maneira generalizada em todos os locais que a gente vai. O supermercado, se falta energia, se o sistema cai, é um pânico. Qualquer local que tu vá, que tu tenha que dizer alguma coisa, se a tecnologia que demanda a utilização para determinadas tarefas não está funcionando, é um caos, né? Sistema bancário, enfim, trânsito, tudo está sendo controlado por essa tecnologia. Então, as pessoas viciaram-se tanto em tecnologia que parece que estamos levando uma vida efetivamente fora do nosso normal. Né? As pessoas, nós estamos entrando aqui diferentemente de vocês, que vocês estão outono e inverno, aí em Londres, nós estamos aqui num período maravilhoso, estamos com um dia lindo hoje aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil, que é a Serra Gaúcha, está um dia belíssimo. E o Rogério deve estar curtindo maravilhas aí no litoral gaúcho, né, que ele reside no litoral, porque nesses dias belíssimos nós estamos próximos para as nossas férias de verão. E o que nós vemos e constatamos, não agora, também nos verões passados, que as pessoas saem de férias, mas não conseguem relaxar, estão sempre conectadas, é impressionante. Né? Nós andamos pelas ruas, o que a gente vê? A gente vê pessoas que não desligam. Aqui, como ali, a gente tem hábito, muitas vezes, de sair para ir a determinado local, a gente consegue estacionar num determinado local que tu vê as pessoas passando na rua, tu não vê as pessoas mais conversando, cada uma está conectada, mesmo grupos que tu vê que são amigos, quem sabe familiares, então todo mundo, né, olhando em seus celulares fixados, parece que não pode se desconectar nunca, e é preocupante isso. Nós vemos, então, pessoas que, até essa charge é bem sugestiva, de alguém que está perdido no deserto, a preocupação maior não é com a sobrevivência com água, mas sim com a internet, que perdeu a conexão. Né? Então, o que nós temos que ver? É que nessas doenças provocadas pelo uso da internet, nós temos que começar a reflexionar, será que você não tem alguma? Será que eu não possuo alguma dessas doenças já? A gente conhece, e é oficial que os distúrbios que surgiram pioraram por conta desse distúrbio compulsivo. Principalmente depois desses, praticamente 10, 12 anos para cá, quando houve uma evolução muito grande dos smartphones. Né? Então, nós vemos o que quer dizer, qual é o tipo de doença que podemos ter. Vamos falar dos nomófobos. O que é nomofobia? Nomófobo é um termo em inglês que vem de nomo, que significa no mobile, sem celular. Então, é a pessoa que fica momentaneamente sem celular. Então, o nomófobo é aquele que tem uma dependência tão grave quanto ao uso de drogas ou de álcool. Isso, os trabalhos já estão sendo comprovados. É que se caracteriza pela angústia de não poder se comunicar por celular. Por isso que nós vemos, que nem o exemplo aí, a pessoa está olhando simultaneamente no note, está com o smart por perto, tem pessoas que carregam 2 a 3 smarts simultaneamente, né? E alguns pacientes relatam que não desligam o celular nunca, e outros que o mantêm sempre ligados. A desculpa é sempre por causa do meu trabalho. Eles têm que estar sempre ligados, têm que estar sempre acessível. Né? Então, nós vemos que a dependência
E gente, esses dados são anteriores à pandemia. Nós sabemos que com a pandemia agora, claro, se agravaram muito mais, mas ainda não temos as estatísticas, porque as pessoas confinadas, vocês estão em lockdown, nós aqui estamos numa briga nas restrições e também um certo lockdown, ainda com muitas restrições aqui no nosso país, e as pessoas utilizam como nunca o seu celular, porque não fazem atividades físicas e ficam presas a elas. Então, né, isso era comprovado a questão de 2, 3 anos atrás, 2 anos, isso é no Reino Unido, que a dependência já afetava mais de 50% dos usuários. Isso abrangendo todo o Reino Unido. Então, essas pesquisas indicaram que 9 em cada 100 pessoas que utilizavam o celular estavam em estado de profunda ansiedade. Ansiedade todos estamos, mas praticamente quase 10% desses 100 estavam com profunda ansiedade quando eles desligavam o aparelho para verem a dependência. Infelizmente, no Brasil, ainda não temos essas estatísticas como tem aí no Reino Unido. Em Portugal, foi feito um trabalho brilhante pela doutora Ivone Patrão, do Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa. Ela fez um trabalho maravilhoso. Ela chegou com mais de 70% dos jovens portugueses com sinais de dependência da internet, que eu acredito que agora está maior ainda, né? Esse trabalho foi coordenado por ela e foi publicado em 2014 sobre isso. E esse estudo, então, do ISPA, mostra também que 13% dos casos são extremamente graves, podendo implicar isolamento e comportamentos violentos. Vejam, ela age, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, como se fosse uma droga. A cocaína, a maconha, né? Ela age, ela tem efeitos colaterais, ela cria uma dependência tão danosa que implica nesse tipo de modificações de atitudes extremamente agressivas. Então, ela nos diz, percebemos que a dependência da internet é generalizada. Ela diz, mostra que 3/4 da população, até os 25 anos, apresenta sinais de dependência do mundo digital. Essa dependência em jovens adolescentes dos 14 aos 25 anos. E nós vimos que em casos mais extremos, o vício de estarem conectados online pode implicar em isolamentos, comportamentos violentos e obrigar a tratamento. Então, já estão se desenvolvendo clínicas especializadas em todos os países, e aí em Londres não acredito que não seja diferente. A gente sabe da Itália, a gente sabe em Portugal, sabemos dos Estados Unidos, sabemos aqui no Brasil, e já estão se desenvolvendo essas clínicas para tratar esses casos extremamente complicados de dependência, que é, como eu relatei, ele é compatível, e depois nós vamos ver mais adiante, nessa ação no organismo, ele age como se fosse realmente uma droga, essa dependência. Então, qual é o perfil do nomófobo, do dependente do celular, para caracterizar, para nós termos ideia se somos ou não nomófobos? Em primeiro lugar, ele passa mal se ele fica sem o aparelho. Ou se ele, por exemplo, está numa conexão, num local que não recebe o sinal. Ele entra praticamente em crise. É aquele que tem problemas no relacionamento familiar e afetivo, causado pelo vício no celular. Não consegue estar em família, ou brincar com seus filhos, ou interagir com outros familiares, é aquele que está sempre conectado, porque toda chamada é importante, e nunca pode ficar para depois. Se nós não fazemos isso, nós temos amigos ou familiares que o fazem, e não se dão conta, porque a dependência ela cria um hábito tão diferenciado que a própria pessoa ela não percebe que ela está fazendo. Mas vamos adiante. Ela faz as refeições sempre de olho no celular. Alguém pode enviar uma mensagem, pode ligar. Então, não se desconecta mais. Eu tenho uma amiga minha que diz que ela proibiu, isso faz tempo, inclusive os seus filhos, que já são adultos jovens,
ela diz que o celular não faz parte dos talheres nem dos pratos na hora da refeição. Então, por favor, desligue e deixe distante. Mas é uma pessoa que faz isso, poucas pessoas o fazem. Então, aquelas pessoas, o nomófobo realmente não consegue, ele entra em crise se realmente for desligado. Então, sempre deixa ligado o celular. E estranho quando não recebe nada, ainda mais agora com o WhatsApp e outros, né, outros recursos que instantaneamente se comunica, as pessoas estão sempre querendo ver se chegou alguma mensagem. Só se sente seguro quando está com o celular, ou geralmente tem mais de um celular, como eu falei. Tem uns que tem 2, 3, porque não confio que pode ficar bateria, pode pifar, enfim, pode dar um problema. Essas são caracterizações, então, de um nomófobo. Então, vamos falar um pouco da compulsão pelo celular. O uso abusivo do aparelho provoca, então, sinais semelhantes ao apresentado pelos usuários de drogas. E leva a um transtorno de dependência. E o que é esse transtorno de dependência? É uma vontade constante e não saudável de estar acessando a internet continuamente. Há uma necessidade contínua de nova dose. Tem que estar continuamente acessando. Por quê? Porque nós liberamos dopamina. Dopamina, nós vamos falar um pouquinho mais adiante também, é o hormônio do prazer, que nós liberamos quando nós comemos uma comida maravilhosa, uma sobremesa espetacular, né? Enfim, quando nós temos o prazer, o sexo, o prazer de encontrar uma pessoa que a gente gosta, tudo que nos traz prazer há uma liberação de dopamina no organismo. Então, a pessoa está sempre querendo. Nós vemos os casos de depressão do Facebook. Isso já foi comprovado. É a depressão causada por interações sociais ou a falta deles. Então, tem estudo já feito. Foi feito um estudo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e mostrou que o grau de depressão entre os jovens corresponde ao tempo, diretamente ao montante do tempo que eles gastam no Face. Então, normalmente, o Facebook, nós procuramos e vemos que as pessoas podem estar enfrentando suas maiores dificuldades, estarem em sofrimento, mostram sempre o que não são, que estão bem. E isso também já é comprovado que, após 15 minutos de utilização do Face, a pessoa que está vendo que o Vitório está na praia, a Fabrícia está fazendo uma viagem dos sonhos, e ela está aqui trabalhando, ralando, ela começa a entrar em tristeza, inveja e em depressão. Isso já é comprovado. Porque, normalmente, se mostra o que a gente não é. E mesmo que a gente mostre coisas que a gente faça, como uma viagem, estar de férias, enfim, isso gera, muitas vezes, nessas pessoas, a inveja e a vontade de estar, e causa a tristeza e a depressão. Nós vemos os vícios de jogos online, que as crianças estão extremamente viciadas. Em 2010, vejam os senhores, foi feito um estudo que foi financiado pela Coreia do Norte. Cerca de 18% da população com idades entre 9 e 39 anos, eles sofriam dependências dos jogos online, porque lá a internet também é liberada de uma maneira geral para o povo. E foi promulgada uma lei, uma chamada Lei Cinderela, que corta o acesso dos games da meia-noite às 6 da manhã para usuários com menores de 16 anos, pela utilização nefasta e pelos danos causados a esses jovens. Vejam os senhores. Então, embora a atual edição da Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, ela não reconheça o vício em jogos online como um transtorno único, já a Associação Psiquiátrica Americana decidiu incluí-la, o que significa que pode ser incluído junto a outras dependências. Então, a dependência online é um transtorno, sim, já mental. Porque quando você é dependente de algo, o cérebro está basicamente informando que precisa de certas substâncias, de certos neurotransmissores. Aquilo que eu falei que uma delas é a dopamina e a outra a serotonina, para a gente se sentir bem,
nós liberamos isso. Isso é fundamental para que entendamos, né? Então, nós vemos também a cibercondria, o hipocondria digital, que é aquela tendência da pessoa que lê e acha, vai lendo e, através da leitura, muitas vezes buscando algum sintoma que tenha para procurar saber o que é, né? Acha que tem determinada enfermidade, então começa a ter essa hipocondria digital, porque ela lê determinados assuntos, hoje em dia se consegue acessar tudo através do Google, em todas as áreas, e também em relação às próprias enfermidades que nos acometem ou acometem. O outro efeito desastroso é o efeito Google. Isso já, no meio acadêmico, foi caracterizado por pesquisas que mostraram que o acesso ilimitado à informação faz com que as pessoas passem a reter menos informações. As pessoas parece que não memorizam mais coisas, e nós vemos o nosso jovem, ele não memoriza. Com qualquer coisa que nós precisamos, inclusive nós adultos, mesmo que tenhamos vindo de uma época pouco diferenciada, de estudos e de memorização, nós estamos nos condicionando a não memorizar, e sim, quando quisermos alguma informação, acessamos imediatamente o Google. Então, a capacidade de reter já está sendo comprovada, porque com a internet à mão, o cérebro deixa de se preocupar com o armazenamento. Nós todos, e principalmente o jovem, está diminuindo esta capacidade. Isso é extremamente danoso. Existem também riscos físicos provenientes da distração, né? Que eu mostrei aquele slide logo no início também. A digitação ao volante está disparando com casos de acidentes de trânsito, sendo a primeira na Inglaterra já, esses dados, né? Nós temos trabalhos também que foram feitos, inclusive, eu não trouxe porque é muito chocante, eu tenho, inclusive, são vídeos que algum de vocês devem ter assistido, provenientes da China, sobre cenas reais muito chocantes, das pessoas não se desconectando, entrando numa avenida altamente movimentada, sendo atropelados com mortes instantâneas. Então, milhares de acidentes graves ocorrem entre pedestres, se está aumentando isso, sendo atropelados e devido a essa imprudência que não consegue se desconectar. Por isso que a gente brinca que vai ter nova sinalização de trânsito, que a gente tem que parar e dizer, atenção, cuidado, pedestres caminhando desconectados em seus smarts, por favor, diminua a velocidade ou pare. Parece que logo nós vamos ter todos os grandes centros esse tipo de placa de sinais de trânsitos, né? Porque realmente é muito preocupado. Outra coisa, nós estamos cada vez mais próximos da comprovação definitiva, que isso faz muitos anos que vem se questionando, a suspeita da radiação, né, dos efeitos patogênicos, das radiações emitidas pelos dispositivos sem fios, né? Então, os riscos são bastante concretos, já está sendo provado, principalmente em crianças pequenas e fetos em gestação, ainda no ventre materno. Isso e tem estudos já comprovando isso, né? Já se comprova tem essa organização ambiental nos Estados Unidos, que é a Environmental Health Trust, que as associações esse tipo de radiação e o câncer, o aumento, e é essa a nossa preocupação. A conclusão é que crianças e fetos enfrentam um risco maior que nós adultos, de dano neurológico, resultante do quê? De uma radiação emitida por esses dispositivos sem fio. Os autores já avaliaram em estudos médicos de 2009 a 2014, tem estudos com dados de dosimetria de radiação de celulares, comprovando isso. E porque a taxa de absorção de radiação é muito maior em crianças, as crianças têm a própria calota craniana é muito mais delgada, ela facilita. E pelas características do teu tecido nervoso, pela proteção óssea do seu crânio ser mais fina e pelo seu menor tamanho relativo. Então, o feto também ele é particularmente vulnerável.
E a exposição, isso também já tem estudos sendo efetuados, ela pode degenerar a bainha de mielina, que é a protetora que envolve nossos neurônios, que é essencial para todas as suas funções, eles podem ser deformados e causando problema. As taxas de tumores cerebrais também têm visto pesquisadores na Dinamarca, na Austrália e nos Estados Unidos que estão aumentando, vejam os senhores. Então, a grande preocupação é realmente muito maior nas crianças. Outro dado alarmante, de acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, até 2050, eles creem que cerca de 50% da população mundial vai precisar utilizar óculos, e a grande culpada é a tecnologia. A estimativa é que cerca de 4,8 bilhões de pessoas vão ter algum tipo de problema visual causados pela utilização abusiva da tecnologia. Vejam os senhores, as crianças utilizando. Em 2010, já foi feita uma estatística, era um número era em torno de 2 bilhões, representava 28,3% das pessoas. E dos problemas oculares que será resultante, o mais comum será a miopia. Vejam os senhores, a preocupação. Então, crianças que extrapolam o uso dos smarts aumentam a chance de desenvolver até 8 tipos de câncer. Isso foi revelado pelo Fundo Mundial para a Pesquisa em Câncer. Foram feitos 80 estudos com mais de 200 mil pessoas e que relataram câncer de mama, de colo, de fígado, de rins e assim vai, né? Relacionado com essa exposição. Então, segundo também a Organização Mundial da Saúde, o número de crianças e adolescentes obesos em todo o mundo aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas, porque não tem mais atividade física, nada mais lúdico, apenas ficam sentados com seus aparelhos e comendo. É que o uso frequente, então, do celular, tablet e outras telas é uma das principais causas de obesidade. E com a obesidade, outros problemas de saúde vão ocorrer fatalmente. Nós estamos vendo, na grande maioria do país, nós estamos aqui no Brasil, com mais de 50% com sobrepeso. Né? Então, a obesidade leva à hipertensão, às doenças cardiovasculares, à diabetes, às artroses, os refluxos gastroesofágicos, e aí também tem mais propensão a câncer de mama, de colo, de rins, assim vai. Então, nós vemos que realmente já existem comprovações. Isso não se trata de ficção, isso é uma realidade. E a gente procura trazer de uma maneira leve, mas é realmente nós como pediatras, nós como médicos, nós como cidadãos, nós como pais, enfim, educadores de todos os matizes, temos que nos preocupar, avós, né? Temos que nos preocuparmos com isso, né? Os pais... E aí nós vamos ver como é que os pais estão se comportando frente a toda essa situação com os filhos. Como é que eles estão agindo em relação aos seus filhos? Também que estão presos à tecnologia. É isso que nós temos que fazer essa reflexão, né? Como os pais ficam cada vez mais presos à tecnologia, eles parece, se desapegando dos seus filhos. E nós vemos que cada um parece estar preocupado com o seu umbigo. E essa foto mostra bem uma realidade em todos os locais, no lar, né? Embora agora, como a gente sabe, na pandemia está mais restrito no lar, mas em todos os locais, em restaurantes, quando a gente vai, em qualquer lugar que a gente vá, é assim, né? Então, e como é que os pais estão atualmente educando os seus filhos? Como é que eles estão se comportando? Esses slides aqui é de uma psicóloga do Paraná, que ela fez um trabalho sobre isso, que ela disse que as crianças referendando ou questionando seus pais, porque 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. Quando você larga o celular, é o seu filho que vibra. Olha, fizeram uma campanha para os pais deixarem um pouco a tecnologia de lado e brincarem, olharem mais para os seus filhos, né? A gente se preocupa com o tempo que a gente passa fora de casa, mas não traz, quando está em casa, essa qualidade de interrelacionamento nessa troca com os seus filhos.
ela diz aqui, você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo, né? Isso aí é um grande problema. E aí nós temos que, na ausência do apego dos pais, as crianças podem cada vez mais ficar conectadas a esses dispositivos, resultar em dependência. Tem um trabalho fantástico, não sei se eu vou ter tempo, 10 razões para a gente proibir depois a tecnologia, que é feito pela Chris Rohn, que é uma terapeuta ocupacional canadense, e é um trabalho maravilhoso feito por ela, pelo Dr. Andrew Dom, também, que é um neurocientista, e a doutora Hilary Cash, também, que é um diretor do Programa de Recuperação da Dependência da Internet. Ela nos trazem maravilhas sobre esses trabalhos, sobre as consequências, e trazendo um alerta para que realmente nós tenhamos outro olhar e tenhamos outras condutas em relação a isso. Olha, uma em cada... Esse é o Gentile, é um trabalho feito em Minneapolis. Uma em cada 11 crianças com idade entre 8 a 18 anos estão viciadas em tecnologia. E vejam, senhor, aqui, o uso de celulares em menores nos Estados Unidos. Eu quero trazer esses dados, são estarrecedores para vocês verem por que a preocupação. Famílias onde há pelo menos uma criança menor de 8 anos. Então, eu trago esse slide, mostra, se vocês verem na parte de cima aqui, vamos ver se eu consigo, aqui, ó. Em 2011, as casas com celular, 52%. Em 2017, que foi feita essa pesquisa, tinha 98%. O tempo de uso de tela, todo mundo acha que é por as classes mais abonadas, mais ricas. Mas nós vimos que a média aumentou nas classes mais baixas, 3 horas e 29 minutos. Em 2017, os dispositivos eletrônicos em casa, outras telas eram 65%, televisões praticamente, né? E tinha em torno de 96%, e 4% de celulares e tablets. Agora, em 17, outras telas caíram, 65%, e aumentou a utilização de tablets, né? E também vocês veem aí o tempo de uso dos celulares, que aumentou enormemente. Isso estou falando de crianças de 8 anos, gente. Não estou falando de uma maneira generalizada. É importante que vocês lembrem isso, né? Então, outro dos dados para nós reflexionarmos. Os gurus digitais criam os filhos sem telas. Quem estabelece os critérios, quem aumenta, formata novas tecnologias, são os gurus digitais. Eles formatam e ganham com isso, né? Então, nós vemos que no Vale do Silício proliferam escolas lá onde saem todas as grandes invenções que nós utilizamos, que nos vendem, estão proliferando escolas sem tablets, nem computadores, e jardins de infância onde o celular é proibido por contrato. As crianças não podem acessar por contrato. E é uma fiscalização tão grande que, tanto nas casas, eles contratam as suas próprias babás, ou suas secretárias, enfim, os seus empregados, que não deem acesso e que vigiem seus filhos para não permitirem que eles os utilizem. É feito de uma maneira bastante grande. Vejam os senhores que os pioneiros tinham isso claro desde o início. Bill Gates, criador da Microsoft, limitou o tempo de tela de seus filhos. Ele quer viciar os outros, não os deles. Não temos telefones na mesa quando estamos comendo, e só lhe demos celulares quando completaram 14 anos, disse ele em 2017. Steve Jobs, já falecido, disse: em casa limitamos o uso da tecnologia a nossos filhos. E o Chris Anderson diz: na escala entre doces e crack, isso é mais próximo do crack. Eles sabem que viciam. Eles têm toda uma preparação efetiva para quem não utilize seja viciado, mas não os seus filhos.
E nós vamos depois deduzir por que isso. Por que eles não querem que seus filhos... E, estranhamente, as escolas de todo mundo, a gente vê na Europa, a gente vê aqui no Brasil, se esforçam para introduzir computadores, os tablets em quadros interativos e outros prodígios tecnológicos. Nós sabemos que nós não podemos prescindir, nós sabemos que as tecnologias têm que ser utilizadas, mas com critérios, com pontos objetivos, com limite de tempo, porque é uma ferramenta preciosíssima, mas ela tem que ser equilibrada no uso. E isso não está ocorrendo. Aqui se briga para isso, né? Então, continuando. Na Waldorf Peninsula, que é uma escola particular onde são educados os filhos dos administradores, vejam os senhores, da Apple, da Google e outros gigantes da tecnologia, a cela só entra quando ele chega ao secundário, só no ensino médio. E aí nós vamos entender porque os nossos jovens, através dessa interação, eles só estão replicando conhecimentos. E os gurus estão preparando os seus filhos para terem novos conhecimentos, formatarem novos conhecimentos, que a viciação faz com que, que os nossos filhos não sejam mais criativos e criem novos conhecimentos. Por isso que nós temos uma geração que nós chamamos aqui de geração nem. É aquela que não trabalha, não estuda, não produz. E agora nós temos uma geração que só copia e cola. Aí não se faz trabalho, não se pensa, não se raciocina. Se procura no Google, se copia e cola, copia e cola, copia e cola. E não é só o jovem que está entrando assim, o adulto jovem também e o adulto já de mais idade também. Mas a nosso jovem, que é a preocupação, está... Eu caracterizo uma juventude de copia e cola. Enquanto lá, não. Lá eles estão sendo preparados para aprenderem a criar, para que desenvolvam suas potencialidades. Então, os nossos serão só consumidores. E uma elite serão os criadores, que ostentarão o poder criativo e econômico. É tudo um planejamento. Esse alerta nós temos que ter, gente. Nós temos que ter esse olhar diferenciado e percebermos isso. Então, o que desencadeia o aprendizado, nós sabemos o que é a emoção, é o contato. E são os seres humanos que produzem essa emoção, e não são as máquinas. Criatividade é algo essencialmente humano. Não tem outra maneira. E essa é a preocupação. Nossos jovens só estão replicando conhecimentos. Nós temos que pensar isso. A pressão interna na Apple para prevenir o vício das crianças. Há pressões, inclusive. Grandes acionistas veem oportunidades de uma parceria entre a empresa e os pais. Por quê? Porque eles estão vendo as consequências, né? Eles estão associando o consumo da tecnologia com graves problemas, entre eles a falta de atenção, a falta de concentração nas tarefas escolares, aumento dos problemas emocionais e sociais em jovens que usam dispositivos pessoais em salas de aula, se vê aumento da depressão, a baixa empatia, o vício, a grande incidência alarmante, preocupante do suicídio no jovem. Eu trouxe para ver esse filmezinho, que eu quero que vocês assistam, para ver quão impactante ele é. Depois eu continuo, por favor. Assista. É o que vemos atualmente nos modelos educacionais de 2, 3 anos para cá. Olha o que acalma a criança. Olha o crime que estão fazendo. E a mãe ri ainda, achando que está fazendo um benefício para o bebê. Um bebê.
Agora ela vai tirar o smart dela. E veja o desespero dela. Passou tudo. Eu já vou passar adiante. Então, o que ela está desencadeando com essa criança? Ela está, que nós vamos falar logo a seguir também, não desenvolvendo na criança o sentimento do afeto. Ela está dando dopamina, ela já está viciando a criança em dopamina. Dopamina não cria o afeto, porque é relacionado com o hormônio do prazer. Como tudo que nos traz comida, bebida, sexo, né? Tudo isso nos traz liberação de dopamina. Tudo que nos dá prazer é efeito da dopamina que nós liberamos em nosso cérebro, né? Músicas boas, bebidas, um bom filme, uma boa comida, uma prática esportiva, enfim, tudo isso nos dá prazer. E o smart também está causando esse tipo de efeito, né? Liberação de dopamina e serotonina, através dos nossos neurotransmissores, que é uma delas, só para os senhores entenderem. Porque, como é que funciona isso? Nós temos um sistema de recompensa. James Wald é um psiquiatra americano. Ele descobriu acidentalmente, ele estava trabalhando fazendo uma pesquisa com eletrodos colocados em cérebro de ratos, e ele descobriu num determinado local, ele colocou esses eletrodos nos cérebros e dava pequenos choques nessa determinada área. E ele viu que os ratos, quando ele acionava, eles começaram a se desinteressar por outras atividades prazerosas, como buscar comida, enfim, eles só ficavam no choque. E aí ele determinou que se era um sistema de neurotransmissão de dopamina, e ele verificou que nessa área que ele estava atuando, se chama o sistema mesolímbico mesocortical. Eu só estou trazendo para vocês, não é para vocês decorarem, mas só para vocês terem uma ideia. E ele batizou esse local de sistema de recompensa do sistema nervoso. Então ele viu que aí era o local que liberava a dopamina e que dava esse efeito nesses ratos. E aí, através desse estudo, abriu-se um novo campo para a compreensão das bases neurobiológicas da dependência química, de todas as dependências químicas, né? Um estudo maravilhoso que ele fez. Aqui, só para vocês entenderem rapidamente, a função que existe no nosso cérebro e na neurobiologia da dependência, onde o cérebro é dividido em lobo frontal, o temporal, o parietal e o occipital. E para a gente entender o lobo frontal, as funções psíquicas superiores, como raciocínio, abstração, a resolução dos problemas, o planejamento, tudo é efetuado através do lobo frontal. Tudo isso se tem comprovação porque se descobriu, graças ao avanço da radiologia, da ressonância, dos PET scan, se descobriu quais são as áreas que são acionadas quando são realizadas ou quando nós temos determinados tipos de ação ou emoções. O lobo frontal, ele é as funções da memória, linguagem, audição e emoções. O lobo parietal, a recepção e o processamento das informações. E o lobo occipital, a concentração da visão. Então, ele determinou nesse local, aqui, esse sistema de recompensa. No VTA que vocês estão vendo aí, é onde é liberada a dopamina. Então, todos esses lobos eles têm interrelações, para que vocês entendam. Não vou me aprofundar nas explicações. Mas o núcleo accumbens é uma parte da via da recompensa, gerando prazer, impulsividade e até comportamento maternal, ocasionado por na ação deste sistema de recompensa. Então, para que vocês rapidamente entendam, aí a liberação de dopamina. Aqui eu tenho, só para que vocês entendam, nós temos as vesículas, isso assim,
Entre um neurônio e o outro, nós temos... O neurônio tem os dendritos, tem a parte central, que propriamente é o neurônio, e segue, que é o axônio, que seria a cauda que vai se ligar ao outro dendrito do outro neurônio. Então, quando um estímulo vem, ele vem do dendrito, entra no neurônio, vai para o axônio, e aí ocorre a sinapse entre o axônio e o próximo neurônio, que tem o outro dendrito. Isso aqui se chama a zona de... Aqui a região da sinapse. Então, quando nós comemos uma torta, temos um papo legal, nós estamos liberando dopamina. Então, a liberação de dopamina cai aqui na fenda sináptica, ela se liga aos receptores e nos dá uma sensação de prazer. Quando nós vemos uma pessoa que a gente gosta, uma música legal, é isso que ocorre. E a recaptação da dopamina, que volta para cá. As drogas, normalmente, elas, para vocês entenderem, ela causa uma grande liberação de dopamina e ela se liga, então, aos receptores, por isso que dá um grande prazer, e ela inibe a recaptação da dopamina, então ela fica muito tempo presente. Então, como a pessoa se torna viciada, à medida que tu usa determinada dose, o efeito cada vez vai se tornando menor. Tu tem que tomar doses maiores. E o mesmo funcionamento se dá pela liberação da dopamina com os nossos smart, com a viciação tecnológica. Nós queremos a dopamina. Pá, será que a Fabrícia me mandou aquela mensagem, confirmou aquela palestra que eu estou tão ansioso por fazer? Será que eu vou receber aquela compra que eu fiz, aquele novo celular? Enfim, uma infinidade de coisas que nos dão prazer. Mas quando nós realmente estamos vinculados com a liberação de dopamina, e pela indução que nos é trazida por esses aparelhos, inclusive, eles utilizam vários mecanismos. A rolagem que nós fazemos é um mecanismo que foi pensado e viciante, veio dos caça-níqueis, por isso que a gente se vicia para ver. Então, a gente tem ávido por ver, será que chegou uma notícia boa? Será que alguém me mandou? Será que eu mandei bom dia, alguém me respondeu? Nós ficamos ávidos, porque queremos mais dopamina. Deu para mais ou menos para vocês entenderem essa sequência, né? Então, ela funciona exatamente igual. Então, ela cria uma dependência exatamente como se fosse uma droga química, numa reação físico-química. Mas temos que falar um pouquinho da ocitocina. É um hormônio produzido também no hipotálamo. Ele desempenha um papel importante nas funções reprodutivas femininas, tanto para a atividade sexual, para o parto e para a amamentação. É normal, a gente se fala descida do leite, né? É a ocitocina tudo que faz traz esse viés. A ocitocina, ela nos traz, então, vários benefícios. Facilita o parto e o aleitamento materno, ela promove o apego materno, fortalece relações e aumenta a libido, alivia o estresse e a ansiedade e cristaliza memórias emocionais. Ela cria os vínculos, aí que vem a parte importante, porque ela tem ela já está comprovado, a ocitocina, quando nós a estimulamos, ela cria uma série de benefícios. Ela reduz a dependência a drogas, ela melhora as habilidades sociais e principalmente, ela promove a generosidade, ela só causa benefícios. Então, nós temos que entender o porquê que eu estou falando da ocitocina. Porque ser genuinamente grato vai estimular a liberação de ocitocina. Vejam os senhores. Por eu ser grato, Senhor, grato pelo que eu tenho, grato por que me dás, grato pelos amigos que possuo, enfim, grato pela minha condição física. Ser grato, tu está sempre liberando ocitocina. E vai reduzir todos os nossos estados mentais tóxicos, né? Ele estimula o afeto, isso é fundamental. E isso é vital aonde? Na criança. Porque a ocitocina, então, ela promove a generosidade. É aí que eu quero chegar. Porque o cérebro, ele não nasce pronto, gente. E por isso o afeto familiar recebido na primeira infância, no período entre 0 a 5 anos,
é o grande responsável por reações cerebrais que, às vezes, só vão se manifestar na vida adulta. Como nós temos as nossas podas mentais, nós temos o tempo de aprendizado, nós temos o tempo de cristalizar o afeto. Porque se nós não desenvolvemos o afeto em nossas crianças e dermos só dopamina, estamos viciando-os desde pequenos, agora com smart e depois com outras drogas, eles não estão cristalizando o afeto, isso não se desenvolve mais. Vai faltar asilos no mundo, porque cada vez mais o idoso é descartado. E não por culpa do jovem, por culpa nossa que estamos os educando erradamente. E à medida que nós vamos tendo esse conhecimento, não precisa ser da área médica, para atuar de uma maneira diferente. Por isso da importância da religiosidade e outros fatores que nós vamos falar mais adiante. Então, é fundamental a cristalização das memórias emocionais. E é nesse período que é estabelecido. Por isso esse chamamento. Nós vemos aqui, vejam, senhores, esse exemplo. A mãe da direita, que vocês estão vendo, isso é fundamental. A criança que mama olha diretamente no olho da mãe. Isso está criando vínculo, afeto, além do fato do amamentar, liberação de ocitocina, tanto na mãe como na criança. Vejam, senhores, o que ocorre. Isso é muito comum hoje. A mãe está dando de mamar, muito preocupada com a criança, está preocupada com o que está no celular. Não está criando. Quem é que está criando o vínculo aí? Esse outro exemplo aqui é a mesma coisa. Isso é preocupante. Então, isso não é questão de interpretação, isso é de sabedoria. É esse alerta que nós temos que trazer a todos, né? Então, quando a criança recebe afeto em gestos, como abraços, beijos, massagens, há a liberação da ocitocina. A ocitocina, ela acalma todas as partes cerebrais e faz com que o cérebro desenvolva a capacidade de vínculo. Eu insisto, por isso é fundamental nesse período. Adulto depois já tem a sua formatação, tudo bem, tem o direito de escolha. E aí vocês vão perguntar, existe uma idade adequada para utilizar a tecnologia? A Sociedade Canadense e Americana, ela nos trazem. Crianças menores de 2 anos não devem nunca usar tecnologia. Até 2 anos, segundo a Academia Brasileira, Americana de Pediatria, nunca deve chegar perto. Entre os 2 e 5, o tempo deve ser a 1 hora por dia, com conteúdos adequados para a idade. Para maiores de 6, deve haver limites quanto ao tempo de exposição, para que não interfira. A associação também ela reitera que nunca deve ser utilizado durante as refeições. E está associado, eles já comprovaram, com atrasos das crianças em atingir o desenvolvimento 2 anos depois. E esses estudos relacionam os usos excessivos de telefones celulares para adolescentes. Como eu já salientei, falta de sono, depressão, suicídio. Então, isso não é modismo, isso é realidade. Para crianças bem pequenas, é importante que sejam prioridade o quê? As atividades que envolvem o desenvolvimento motor, o contato, as brincadeiras lúdicas, todas as brincadeiras que muitos de nós devemos ter feito, fazíamos, né? Para criar. Isso é lúdico. Quando a criança ela brinca, ela desenha, ou interage com seus pais, os seus irmãos, o cérebro precisa voltar a atenção voluntariamente. Agora, para aqueles estímulos, pessoa com que interage, então, tem que se aprender a se concentrar para criar. Mas ao sentar, ao contrário, na frente da televisão, é a tela que captura a atenção da criança. A criança fica imóvel, é a tela que faz. E no lúdico, ela que se movimenta, ela que aprende a se concentrar e aprende a criar. Isso é fundamental, gente. Então, estamos educando crianças menos pacientes, menos atentas e com menos capacidades de se esforçarem. É o estigma de uma sociedade que anda depressa demais, que eu digo, brinco, não temos o nosso dia tem que ter 36 horas.
para educar, está educando muito devagar, repetindo. Estigma de uma sociedade que anda depressa demais para educar devagar. É o reflexo de uma geração de pais menos pacientes e que dão menos valor às coisas que têm que ser lentas, devagar. Educar exige trabalho, exige dedicação, exige tempo. Os pais passam menos tempo com seus filhos e isso parece interferir no desenvolvimento do autocontrole. 1/3 dos 2.000 jovens de idade entre 11 e 18 anos respondeu-se, aqui foi feito um questionamento, que seus pais permanecem online durante as refeições. Contrariando a resposta dos filhos, 95% dos pais entrevistados separadamente negaram a interação com o celular. Vejam, senhores, negam, estão tão habituados que negam. E os filhos estão vendo isso. Um levantamento que foi realizado na Inglaterra também pela Digital Awareness Hub, organização que promove práticas mais responsáveis e éticas no mundo online, e investigou a relação de pais e mães com celulares e como seus filhos se sentiam com isso. Exatamente o que está dito aí. Vejam os senhores. Quanto tempo os pais passam junto dos filhos? A maioria de nós pensa que hoje os pais, em relação aos nossos avós e nossos pais, nós passamos menos tempo com os filhos. Ao contrário, as estatísticas provam que os pais e mães... Olha, tem uma estatística de 1965 até 2010. Os pais, vocês estão vendo na linha de cima das mães, mothers e fathers embaixo. A proporção aumentou agora, a última, ó, 13,7%. Os pais ficam mais, as mães ficam com seus filhos, muito, um número maior. Não, diminuiu, 13,7%, 13,9% estava em 2004, mas está mais ou menos equivalente. E os pais de 6,4 para 7,2 de 2004 para 2010. Os pais ficam mais tempo com seus filhos. Parece, a gente achava que era o contrário. Mas então, por que está acontecendo essas coisas tão estranhas? Né? Há 50 anos, pai e mãe passavam 13 horas semanais junto aos filhos. Hoje estão juntos em torno de 21 horas. Os trabalhos provam isso. Mas aí vão surgir várias perguntas. As crianças estão melhor educadas? O que vocês acham? Eu me arrisco a dizer que não. Porque a educação não se resume à quantidade de horas, mas à qualidade de horas, a qualidade de relacionamento que tu tens com teus filhos. Meia hora de atenção e de transmissão de valores... Tempo menor, com transmissão de valores, vale muito mais do que horas vendo um filme e internet juntos. A qualidade do tempo com os filhos exige pensar e programar. Improvisando costuma ser bem pouco eficaz. Então, qualidade do tempo, não é a quantidade do tempo. Super pais e mães preocupados com a violência das ruas e os perigos do mundo tendem a fazer tudo para os filhos. É comum nós vermos isso, inclusive, na própria família. Tem adultos que, até adolescentes, não conseguem nem colocar, muitas vezes, o tênis e amarrar o tênis. Hoje, apesar que hoje em dia, calçados tem de todos os tipos e também não tem para amarrarem. Então... mas tem uma dependência, tem que colocar o tênis no pé, tem que levar eles no clube, né? Até tem que resolver todos os problemas com a coordenação da universidade, eles não têm autonomia para nada. Só que nós temos que entender que superpais geram infrafilhos. Nós estamos criando filhos inconsequentes, filhos sem iniciativas. Eu não digo de uma maneira geral, eu digo uma percentagem. Então, essas reflexões têm que serem feitas. Com adolescentes, a coisa muda de figura. Perdão, com adolescentes, a coisa muda de figura. A gente pensa que eles já são criados, mas não estão, né?
esse estudo mostra que quando o adolescente faz as refeições junto dos pais, ele tem menor risco de ser induzidos e de vir a ter problema com drogas, com álcool, com delinquência. E crianças que ficam mais tempo, adolescentes que ficam mais próximos dos seus pais, eles conseguem melhores notas na escola. Parabéns, Fabrício, por tu está fazendo o que tu está fazendo também, que tu me relataste. Então, pelos dados obtidos com apenas boas 6 horas por semana, já se consegue bons resultados com os adolescentes. Isso é fundamental. Então, orientação aos pais. O ócio deve ser criativo. Temos que entabular novas tarefas, criar alternativas, porque o ócio faz bem, o ócio que faz com que a gente pare para criar alguma coisa. Não é simplesmente ficar parado no ócio, e aí vai para um celular, vai outra coisa. O ócio deve ser criativo. Então, olha, os pais têm que incentivar as brincadeiras, os jogos lúdicos, né? Primeiro, conheça aquilo que seu filho usa. Demonstra interesse. Segundo, regras e limites. É fundamental. Todos nós temos direitos e deveres. Nossos filhos não podem ser criados de uma maneira diferente. E tem regras para tudo. Nós vivemos numa sociedade. E tem limites. E nós temos que passar os nossos filhos. Hoje em dia o jovem não tem mais limite, nem regras. Tudo pode. A importância do exemplo. E não adianta falar para o filho se eu não faço. Eu sempre brinco. Como é que eu vou querer que tu não fume se eu fumo? Não quero que tu minta, eu minto. Para o jovem, um exemplo é tudo. Nós sabemos que nós adultos, nós nos modificamos pela nossa conscientização, pelo nosso entendimento. Mas também o exemplo sempre também prevalece, porque tem pessoas que fazem e a gente procura ver. É assim, mas principalmente no jovem é fundamental, porque os jovens, muitas vezes, o jovem não, a gente sabe, eles aprendem por imitação, vendo o que os pais fazem. Estimular a convivência em família, por isso que eu disse, o celular tem horas, tem que ter limites, nós temos que estar juntos. A questão da privacidade, tem que saber respeitar, porque muitas vezes se diz, não, mas ele está lá, a casa do filho, ninguém... Espera um pouquinho, a casa é dos pais, o filho faz parte, então tem que ter uma divisão racional, evidente que tem que saber respeitar a privacidade do filho, mas até onde? Os pais devem saber, porque os pais são os educadores e não o contrário. A hora de dormir. O que nós vemos, as crianças não dormem, ficam conectadas todo dia, e estão com sono na escola, estão sempre com sono. Não relaxam nunca. E também saber como lidar com a violência dos jogos, tem que saber ver, nós temos que controlar. E também o sedentarismo e a alimentação tem que ser controlado, né, gente? Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre a religiosidade. Falamos agora realmente sobre a ciência, o que comprova. Nós estamos na era do espírito, e atualmente, mais do que nunca, a religiosidade e a espiritualidade são essenciais para a evolução da humanidade. Nós sabemos que, através da religiosidade e a espiritualidade, que nos trazem os valores, os sentimentos de solidariedade, de fraternidade, de compartilhamento, né? Todos os hábitos saudáveis e benéficos, as virtudes, independente de doutrinas. É através da religiosidade, da espiritualidade que nos trazem isso, nos proporcionando coisas boas, e é isso que nós temos que passar para os nossos filhos, né? O olhar do espiritismo. O que o espiritismo nos traz, nós que somos espíritas? Como é o espírito quem comanda a matéria, as orientações dos espíritos superiores a respeito das dependências aplicam-se a todas, e mesmo as que digam respeito especificamente a um ou outro tipo de dependência. As viciações.
A ciência, em seus desdobramentos nas áreas de neurociências, já explica essa abrangência, pois é o espírito, dito para a consciência extracorpórea, quem mobiliza as regiões do cérebro, que vai ativar segundo as suas inclinações, as suas motivações, as suas preferências, o estado de ânimo, virtudes, defeitos, vícios, dependências de todo tipo. Quem comanda é o espírito. Kardec, no Livro dos Espíritos, indaga a espiritualidade, na questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta da espiritualidade superior: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Isso está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. No item 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. André Luiz, nesse fantástico livro Sexo e Destino, nos informa que o processo obsessivo desempenha relevante papel, contribuindo para a eclosão e manutenção de qualquer tipo de dependência. Casa que não tem hábitos saudáveis e não tem religiosidade, facilita as espiritualidades inferiores, os obsessores que venham e agrave potencialmente o meio. Nós sabemos disso. Né? No livro Estude Viva, no capítulo 35, também Chico Xavier, pela sua psicografia querida, nos traz, através então do André Luiz, influências espirituais sutis. Ele nos diz: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? E complementando o que nos traz Leon Denis, no livro Depois da Morte, um grande alerta. Leon Denis, que desencarnou há quase um século, nos traz esta preciosidade que está atualíssima, nos dizendo, através desse alerta: todas as chagas morais são provenientes da má educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Vejam os senhores, consequências inestimáveis. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemo-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Esse é o nosso papel. Lembremos-nos, conclui Leon Denis, de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Vejam a sabedoria de se dizer. Por isso, senhores, finalizando, a importância da construção dos valores no lar, na família, mas através do quê? Da religiosidade, do afeto, do amor, da disciplina, mas principalmente da orientação
quanto aos valores morais. Este é o grande antídoto para que tenhamos filhos saudáveis e, desta maneira, tenhamos uma sociedade que todos nós queremos, fraterna, solidária, saudável e justa. Era esse o recado. Agradeço a atenção e a paciência dos senhores e me coloco à disposição se quiserem que eu possa falar mais alguma coisa. Meu muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos essa preciosidade de informação, né, que o senhor trouxe para nós. Muito, muito, muito interessante. Nós conhecemos algumas pessoas, né, que fazem, né, ou que fizeram uso da ocitocina, né? Mas por questões assim de depressão ou porque estão com algum transtorno, inclusive uma delas é autista, né? Então, queria saber do senhor, a ocitocina, enquanto uma medicação, né? Me parece que é um spray, ela também não pode causar esse ciclo, né? Que o senhor nos falou agora há pouco, nos explicou a respeito da dopamina, gera aquele prazer, gera aquela vontade de fazer mais, né? A utilização dessa, nem sei se a gente pode chamar de medicação, né? Não pode fazer a pessoa entrar nesse ciclo ao invés de ter uma reação, ou é utilizado para que ela tenha reage à vida, né? Olha, na minha experiência como profissional pediatra, eu não tenho muito a dizer sobre isso que tu colocaste com relação aos autistas. Eu realmente eu desconheço a sua função. Eu sei que sim, que a ocitocina ela é utilizada e ela pode beneficiar, porque é uma retração uterina, ela beneficia também a possibilidade da amamentação, né? A gente chama, entre aspas, a descida do leite, e ela nos possibilita também... Tu quer que eu termine aqui a apresentação? Tudo bem, tanto faz. Tá bem assim? Aí tá ótimo, tá ótimo. Que ela nos possibilita também um grande benefício em relação ao reequilíbrio, muitas vezes, da imunidade. Mas eu vejo que o fundamental, ela não nos dá o sentimento que faz com que ela seja produzida. Então, nós, como temos o viés, como profissionais médicos, temos o viés da espiritualidade, entendemos que é fundamental, não adianta tu utilizar a droga, e sim, embora ela tenha seus benefícios, que eu acho que são mais relativos, embora eu desconheça as outras experiências desses outros profissionais, no sentido de que, se eu exerço gratidão, se eu exerço... O próprio fato de eu estar com a pessoa que eu gosto, estar dando um amplex, um abraço, eu estou criando a ocitocina em mim e proporcionando essa pessoa que aqui eu estou dando um abraço a mim, a ela também. Então, tem todo um sentimento além da liberação ou da produção dessa ocitocina. Então, eu vejo que, através desse contato que nós necessitamos, o efeito é muito maior, embora acredito que, em casos imediatos, urgentes por essas falhas, é claro que deve ter pesquisas que realmente auxiliam, mas a interação e a manifestação dessas atitudes, enfim, do sentimento, ela propicia algo muito mais amplo e muito maior, propiciando ao nosso sistema imunológico realmente algo grandioso. Assim é que eu entendo e assim é que eu vejo. Muito bom, muito bom. A pessoa é até uma pessoa adulta da área da saúde, mas é autista. Então, ela me relatou que utiliza porque ela se sente menos ansiosa. Então, eu me preocupei com essas questões, né? Porque, poxa, um abraço, como o senhor falou, né? Essa afetividade, sim, essa interação, né? É muito mais saudável, né? Vamos dizer assim. Né? O que eu vejo, talvez para complementar, não tem relação com o que tu me perguntaste, tem trabalhos já publicados e eu vi já manifestações de grandes cientistas que o autista se beneficia com grandes dosagens de vitamina D,
porque já foi comprovado que a humanidade, entre cada 10 pessoas na população da Terra, em cada 10, 9 tem deficiência de vitamina D. E os autistas parece que com a supressão da sua deficiência, eles têm grandes interações. Então, tem relatos, eu não sei que nível de autismo, porque o autismo tem graus variados, mas teve casos de autistas com resoluções praticamente de voltar à normalidade. Então, a vitamina D eu sei que tem trabalhos. Com a ocitocina, acredito que ela é o hormônio da gratidão, é claro que deve beneficiar, mas eu não sei efetivamente desses resultados com relação ao autista, né? Mas aos outros benefícios a gente sabe. Olha, nós temos uma pergunta de São Paulo no YouTube perguntando o seguinte: qual o impacto espiritual do vício em tecnologia se comparado aos vícios em drogas e álcool? O que causaria mais impacto, a intensidade ou o objeto do vício? Aí bota entre parênteses, álcool, drogas, tecnologia, etc. Eu não vejo como diferente, porque antes nós vimos, por exemplo, quem pegou a época dos fumantes, eu não sei como é que está aí na Europa, aqui diminuiu bastante, embora tenha ainda uma quantidade muito grande de fumante, era comum as pessoas estarem em todos os locais fumando, praticamente andavam com o cigarro na mão. Hoje é o contrário, a gente vê praticamente as pessoas com o celular na mão. Então é uma dependência, né? É uma dependência. E essa dependência já está sendo comprovada porque ela faz com que a pessoa não se desligue, e a gente sabe por quê. É sempre no afã de receber uma notícia prazerosa, ela realmente nos dá prazer, porque quando a gente recebe, a gente manda e a gente recebe, a gente sente prazer de receber o retorno de um amigo, receber o retorno de uma compra, receber o retorno de algo que tu está pesquisando, leituras que hoje se faz através, né, de todos os mecanismos que nós temos, leituras. Então, eu vejo, quando é exacerbado e é viciante, é um caminho para que te leva a um tipo de reação, ou te leva... Eu não estou dizendo que todo mundo que está viciado em tecnologia vai ser viciado em drogas, mas são passos, um mecanismo praticamente os mesmos. Tanto que o agravamento, tem casos extremamente, como eu relatei, de casos percentuais, inclusive o próprio Portugal, eles fizeram de 9 a 19 anos, tem casos extremamente graves que estão em clínicas. Tem que fazer o trabalho como se fosse de desintoxicação, como se faz para um dependente químico. Então, é grave, sim, porque nós sabemos que o jovem existe em degraus, né? Que nem eu não quero entrar nessa seara também, a gente faz muito trabalho sobre a dependência das drogas, de uma maneira generalizada, querem a tal da liberação da maconha, nós sabemos, né? Nós temos contato com um monte de gente, inclusive os especialistas maiores na área, das consequências da maconha, né? E a introdução através da maconha para drogas mais pesadas. Então, a dependência, ela é praticamente, fisiologicamente falando, fisiopatologicamente igual. Não vejo diferença. É uma escravidão, né? Vamos dizer assim. Né? É uma amarrado àquilo, né? Nós tivemos um caso, deixa eu ver, eu acho que foi há umas 3 ou 4... Nós temos jornadas médicos e espíritas da Serra Gaúcha, Serra Gaúcha todos os anos, junto à Universidade de Caxias do Sul, onde também nós temos o curso de pós-graduação em espiritualidade e saúde. Veio uma menina, quando eu apresentei mais ou menos essa temática, os pais vieram de um estado vizinho e trouxeram a menina, ela devia ter 12, 13 anos, por aí, era pré-adolescente. Ela não conseguia se desligar na época, eu me lembro que a Samira até acolheu, a mãe trouxe, ela não entrou, ela não se conseguia se desconectar, então. Estava extremamente viciada, ela ficava, os pais relataram, depois falaram conosco, ela ficava praticamente 24 horas conectada. Ela estava extremamente dependente e viciada. Esse é um caso para tratamento em clínicas, provavelmente com psiquiatra, para recuperação. Realmente muito preocupante. E existe, a gente vê em todo mundo, um percentual muito grande. E os efeitos são danosos e causam prejuízo, porque prejudica todas as áreas, do aprendizado, do relacionamento, tudo. É como se fosse uma droga.
E a gente está falando, né, dessa questão da dependência, mas há também agora as aulas online, né, e o home office, né? Então as pessoas estão cada vez mais ligadas às telas. Lógico que isso para as crianças não tem sido tão prazeroso, né? Causando até alguns problemas de saúde mental em algumas crianças, né? Porque não é Não, prazeroso estar em mas frente à tela sim. estudando. Não, mas Fabrício, aí eu vejo o lado positivo. Por exemplo, é que nem nós agora nessa live, né? Embora sejamos a maioria aqui, queridos, só adultos. Mas é uma maneira fantástica. Eu acho que esse sistema veio para ficar. Ele é maravilhoso. Nós constatamos que a produção e a intensificação dos estudos nunca estiveram tão grandes como nós estamos tendo agora. Nós estamos com estudos notáveis. E o que eu noto, eu estou falando uma geral do adulto, o que eu noto que as pessoas estão produzindo, estão interagindo muito mais, porque não existia um sistema que você deve conhecer, que era o estudo à distância, que era gravado e passado. EAD, Agora, com essa interação, está é o sendo remoto, maravilhoso, né? Porque as pessoas estão mais seguras, estão nos seus lares. Então, esse é o aspecto positivo. É claro que tem, como nós falamos, tem que ter horário, tu não pode ficar 24 horas também aqui, mas ela trata, esse é o lado maravilhoso da tecnologia. Eu Tu acho que saber, aí tem que cativar a criança, porque a criança é extremamente criativa, e através dessas ferramentas, os professores que não estavam preparados têm que se prepararem, porque essa ferramenta viabiliza amplos recursos, nesse sim, sentido, né? exatamente, exatamente. E tem sido bom também no aspecto familiar, porque daí a criança estando em casa, os pais também estando, dá a oportunidade, por exemplo, de almoçar juntos, de fazer um lanche juntos, de interagir mais, que eu acho que no momento a gente estava precisando disso, né? A gente estava precisando disso. Mas nós temos mais perguntas aqui. Guilherme, pode fazer a sua pergunta. Guilherme também tem pergunta. Oi, Vitório, boa tarde. Oi, olá, boa tarde. Obrigado pela aula, muito boa, antes de mais nada. Não é aula, é apenas uma reflexão em voz alta, eu digo, viu? Para nós foi uma aula. Eu tenho 3 perguntinhas aqui. Se eu não me engano, nas obras de André Luiz, já havia relatos de equipamentos portáteis de comunicação. O que está nos faltando é uma regulamentação, ou melhor, uma educação a nível institucional? Olha, eu acredito que sim, porque nós estamos vendo, eu posso falar um pouco aqui do nosso país, eu também não sou professor de cursos básicos, né? E nem professor de curso universitário, eu estou apenas como coautor, como ajudante no curso de pós-graduação. O que eu vejo que falta preparação. Claro que tem professores extremamente preparados, em todas as áreas tem os experts que estão bem, mas de uma maneira geral eu vejo uma grande dificuldade, talvez, na preparação dos professores para receberem efetivamente essas crianças do século XXI. Nós estamos vivenciando outro momento. E ficou um hiato, porque o desenvolvimento tecnológico ele está de uma maneira tão acentuada, tão grande, que parece que o ensino ele parou, né? Eu vejo, é que nem nas casas, eu sempre digo assim, é que nem fazendo paralelismo com as casas espíritas, é que nem evangelização nas casas espíritas, embora a evangelização seja princípio aos pais. Em primeiro lugar, quem tem que fazer a evangelização infantil para seus filhos são os pais. Mas as casas espíritas não se preparam, tu não pode ficar naquele sistema que nós utilizávamos há 100 anos, estou exagerando, né? Mas há muitas décadas, e não utilizar essas ferramentas. Então, falta sim capacitação dos mestres para que realmente tragam novos conhecimentos, novas aberturas didáticas para as crianças. Eu acho que esse ano, Guilherme, está se abrindo um leque fantástico. Eu estou vendo a Samira brinca, tomara que essas pandemias que não queremos as mortes de ninguém, mas essas pandemias venham cada 2, 3 anos para que a gente alavancou um monte de coisas. Nós não podemos nos paralisar o lado ruim que está sendo feito, mas nós temos que ver os benefícios que estão nos trazendo. Eu acho que tu colocasse muito bem. Tem que haver uma melhor preparação, indiscutivelmente.
Eu trabalho na área de robótica submarina e hoje, Então, devido a essa pandemia, nós estamos fazendo coisas que eram impensáveis remotamente. Estamos acredito. fazendo. Né? Deixa eu ir para a minha segunda perguntinha. A dependência de eletrônicos pode estar sendo incentivado e utilizado pela espiritualidade menos esclarecida para nos colocar, ou pelo menos nos iniciar em processos obsessivos? Com certeza, porque nós sabemos que um dos grandes meios que eles utilizam, e nós sabemos o que está na internet, o que é mais acessado, é a parte do sexo, né? Então, é lógico, se tu tem um lar, que tu não tem um lar que não seja espiritualizado, que não tenha conceitos morais, que os pais não vigiam o que seus filhos veem, né? Não adianta, nós temos que saber cercear, temos que participar para saber direcioná-los. É lógico que a espiritualidade é uma ferramenta fantástica, né? Para o bem, mas eles se utilizam dependendo do que a gente está vinculado com o que somos, né? O que nós pensamos, nós atraímos, né? Então, é isso aí. É exatamente isso aí. Claro que é um grande planejamento. Se para nós abre esse leque de possibilidade que tu falasse, para eles também. É lógico, eles estão planejando muito mais com antecedência do que nós. É evidente. É evidente. Deixa eu fazer minha última perguntinha antes que Fabrícia brigue comigo. A formatação dos espíritos em vários ambientes e em várias áreas de conhecimento, hoje em dia, é clara. Você usou essa palavra e logo me despertou isso, porque para mim é uma forma clara. Estamos sendo formatados todo o tempo, o dia inteiro. Como isso poderá afetar o meu livre-arbítrio e impossibilitar minha capacidade de cumprir com o meu planejamento reencarnatório, na sua visão? É a capacidade de discernir, né? Nós temos maturidade suficiente para saber filtrar, né, Guilherme? Então, tu tem que saber te posicionar, te responsabilizar, e, enfim, e decidir. A decisão cabe a nós todos. Então, esse leque de possibilidades se abrem para o nosso bem. Então, nós temos que saber utilizar. Eu lembro sempre do Geraldinho, que ele, não sei se você já... Eu acho que ele já foi entrevistado por você, ele já teve, né? Esteve aqui conosco. O Geraldinho, ele fala que ele já... A gente tem contato direto, que nós estamos fazendo, inclusive, estudos com ele, e ele nos traz essa preciosidade, que um dia ele estava com o Chico, e o Chico perguntou para ele antes que nem sabia o que era multimídia. O que era multimídia? É claro que o Chico sabia, mas ele fez a pergunta para o Geraldinho, né? E não se sabia nem o que era. E como diz o Geraldinho, ele estava antevendo este período de agora, né? Então, Guilherme, nós temos a responsabilidade, nós que fazemos parte da doutrina em todos os segmentos, das associações médicos espíritas, das casas espíritas, enfim, qualquer segmento, e nós sabemos do viés técnico e o viés espiritual, sabermos utilizar. Vai ser, eu estou muito feliz, eu acho que é uma fase esplendorosa para toda a humanidade. É a lei do progresso, né? A lei do progresso, tá? Efetivamente. Então, é capacidade de cada um, responsabilidade, saber discernir e saber utilizar essa ferramenta com a maior propriedade, né? Com o nosso livre-arbítrio, né, Guilherme? Muito obrigado. Vou pedir, tem uma última perguntinha aqui que a gente vai fazer, porque nosso tempinho está acabando. Obrigado, Guilherme, pela sua colaboração. Vou abrir o microfone aqui do seu Edson, para que ele participe também. Pois não. Boa tarde, Alô? Alô, estou ouvindo, seu Edson. Pode falar. Obrigado pelo compartilhamento da sua sabedoria. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Eu tenho uma visão assim um pouco mais individual com relação a tudo que o senhor falou. Eu acredito que todos nós temos necessidade de produzir alguma coisa de bom. Embora o mundo das crianças, do adolescente, não seja igual ao meu, como que nós podemos fazer para reverter esse problema com relação a esses vícios que o senhor trouxe à tona, para que eles produzam algo de bom para eles?
Eu acho que a responsabilidade, seu Edson, é de todos nós. Nós sempre falamos em relação à família, porque quem são os primeiros educadores são os pais. Mas eu acho que diz respeito a todos nós, porque nós, independente de sermos pais, todos somos educadores e educandos, porque nós somos eternos educandos, porque nós somos eternos aprendizes. Não é assim? Então, eu vejo que a responsabilidade da mudança cabe a todos nós. Nós sempre temos a mania, em todas as atividades que exercemos, de querer delegar responsabilidades a terceiros. E não é diferente. Todos nós somos assim. Eu perguntei isso ao senhor, porque é muito comum hoje em dia, em nome da modernidade, a gente ficar assim, a um nível parecido com o de todo mundo. Não, eu não vou proibir isso, meu filho. Eu assisti assim, eu achei interessante o que o senhor disse, que criança até 2 anos não pode ter contato, até os 6 anos tem que ser limitado. Mas não é isso que a gente vê. Aí, por conta da modernidade, inclusive em consultórios médicos, nossa, como que isso é comum? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, porque eu, olha, adoraria ser avô hoje, mas eu vejo que vai estar muito longe disso. Os meus filhos já estão crescidos, já. Entendeu? Edson, mas eu não vou dizer que esse problema não é meu. É meu também. Edson, é assim, a educação é difícil. Nós estamos vivenciando... assim, mas eu tento cobrar do meu filho isso e todos fazem diferente. Sejam diferente. Porque tu sabes o que é melhor para ti, tu sabes o que é melhor para o teu filho. A educação é uma só. Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos. Os preceitos de morais são os mesmos. Nós estamos no século XXI, mudou muita coisa, avançamos muito. Graças a Deus, estamos avançando. Mas a moral continua a mesma. Nós, na segunda-feira passada, tivemos um palestrante, que eu também indico, maravilhoso, do Pará, do Amapá, ele nos dando o exemplo da sua família. O menino dele tem 14 anos, ele às 9 da noite ele vai dormir, levanta cedo, estudioso, trabalhador. É isso aí, é um baita de um exemplo. Porque os pais questionam como é que tu consegue. Disciplina. Desde pequeno ele fez isso com os filhos. É uma família, pelo que extremamente amorosa, responsável, e passaram isso. Como tu falaste, é difícil porque parece assim, eu tenho que fazer porque todo mundo faz, mas está certo que estão fazendo. Então, quando nós temos convicções das nossas coisas boas que nos trazem, a educação que tivemos e realmente o sentido da vida, nós temos obrigação de transmitir isso aos nossos filhos. Se eles não seguirem, é problema deles, porque nós vamos até um ponto. Né? Nós não podemos carregá-lo nas costas para sempre. A evolução é individual, embora tudo é solidário, nós somos solidários uns com os outros, né? Mas temos que fazer a nossa parte. Porque o que está acontecendo hoje em dia é assim, eu nem faço porque todo mundo faz isso aí, mas tu concorda? Não, eu não concordo. Então, agora, é de pequenininho, como é que tinha aquele termo que você dizia? É de pequeno que se torce o pepino, né? Então, tu tem que fazer educação. Mas apesar de... Oi? O senhor fez uma colocação aí, afinal de contas, quem é o pai? Eu me lembro que na adolescência dos nossos filhos, fizeram uma pergunta a gente na reunião, você seria capaz de invadir a privacidade do seu filho? Eu não, mas porque eu tinha assim, muita facilidade com informática, eu pude livrar todos os dois, graças a Deus, numa invasão terrível, porque hoje em dia as crianças, os adolescentes, eles não têm noção do perigo do mundo real. Eles acham que o mundo real é o que está na telinha do celular ou do computador. Então, eu às vezes fico me cobrando, será que eu fiz errado? Porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, eles estariam numa tremenda fria. Porque eu penso o seguinte, se a gente não dá assim um exemplo, embora seja severo com os filhos, a vida lá fora não perdoa. Se eu não se eu não educo meu filho para a vida, lá fora, eles não vão nem conquistar, não, eles vão adotar ele e ele vai, porque eles vão oferecer a balinha saborosa. E aqui na minha casa não tem bala saborosa, tem a bala que precisa ser chupada. Eu penso assim. Não, mas está certo, Edson.
Tá certo, Edson. Porque assim, é melhor a gente pecar por excesso do que pecar por omissão. Tu não te perdoaria se tu não tivesse feito. Quando o teu sentimento maior de respeito, de limitações, cabe a nós, como pais e como educadores, tomarmos a dianteira, sempre beneficiando o nosso filho, no caso. Então, a pior é a coisa tu te omitir, como muitos se omitem, depois é que nem quando cai na dependência. Os sinais, isso já tem trabalhos que a gente faz, isso não sou eu que diz, são os especialistas maiores na área, psicólogos e psiquiatras, e é comprovado. 2 anos antes já deu os sinais que estava se viciando. E tem pais que não se dão conta, porque não tem tempo, não tem um olhar para o filho. É inevitável, nós temos uma bagagem, nós temos experiência, por isso que Deus criou. Ele não criou um, ele criou 2 responsáveis por um ser que vem. Né? Para vigiar, para olhar. É necessário. Então, nós temos que ter um outro lado. O que está faltando, e essa pandemia está nos trazendo, é pararmos, olharmos para nós e redirecionarmos nossas vidas. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Nós estamos abandonando o idoso, nós não estamos vendo nossos filhos, os relacionamentos estão ficando só mediáticos e não só virtuais e não reais. Gente, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Né? Que bom que a gente pode refletir nas coisas boas que a gente fez e a gente possa se reconduzir em outros caminhos que a gente fez errados. Vamos readequá-los. Que maravilha! É isso aí, Edson. Bola para frente. É um momento de muita reflexão, realmente, né? Porque a lei do progresso... E atitudes. A lei do progresso nos impõe... Mudanças de atitudes. De mudança de atitude. Seu Edson, muito obrigada pela contribuição. Obrigado, Edson. Nós estamos finalizando já o programa, agradecidos, assim, com muita ocitocina. né? O senhor nos trouxe muita ocitocina, estamos muito gratos, né, por essa apresentação, por esse momento, um momento de reflexão. A pandemia está aí, né? Ela veio, não é para nos entristecer, mas para nos fazer refletir e mudar o comportamento, tentar nos transformar em termos, inclusive, de família, né? Porque isso estava faltando muito. Então, vamos trazer as crianças para perto, vamos dialogar, né? Vamos estar mais próximos uns dos outros, né? E isso pode ser também pela tecnologia, porque nós não nos conhecemos, mas nós estamos nos conhecendo, e olha o prazer que o senhor está nos proporcionando nesse momento aqui de aprendizado, porque para mim e para o meu marido foi uma aula. Muito obrigada, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e que vocês continuem com esse trabalho lindo. Muito bonito. E a gente vai... Gente, hoje quero agradecer vocês também que estão aí no público do YouTube e aqui na sala conosco, mas antes disso eu queria dizer que tem a nossa palestra hoje às 18h30, tá, gente? Na próxima semana nós vamos estar com a nossa queridíssima doutora Samira, se Deus quiser, vai estar falando para a gente sobre mediunidade, então vai ser super legal, um papo super legal, fiquem atentos, tá? Domingo que vem às 15 horas. Muito obrigada a vocês que estão aqui na sala conosco, a todos que estão aí do mundo afora e fora do Brasil também, nos acompanhando no YouTube. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço enorme para o senhor e vou pedir para fazer nossa oração final, pode ser? Pode. Tá bom. Então, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos com esses queridos amigos, nos propondo, através dessa doutrina do Cristo, a doutrina do amor, essa doutrina espírita, que nos traz, Senhor, tanto consolo, tanto conhecimento, para que possamos redirecionar nossos caminhos. E desse modo, Senhor, através dos nossos passos, melhorar os nossos lares, melhorar os nossos locais de trabalho, auxiliar na melhora da sociedade como um todo. Que possamos, com tua permissão, Senhor, contribuir, pois aprendizes do teu evangelho somos.
para efetivar na humanidade terrena o que todos almejamos: o mundo sem fronteiras, o mundo sem enfermidades, sem fome e sem tristezas. Que possas nos auxiliar, Senhor, a construir esse mundo que todos queremos, fraterno, amoroso, solidário e em plena paz. Que teu amor, Senhor, que nos envolve neste momento, possa inundar a todas as pessoas em todos os recantos, para que se fortaleçam, para que cresçam, para que produzam, para que sintam em seus corações o teu amor e a tua paz. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Assim seja, que paz, né, que chega às nossas casas, né, com essa oração. Muito obrigada pela sua maneira simples de passar todo esse conteúdo e trazer para a gente, como eu disse, esse momento de gratidão, de prazer. Muito obrigada, um abraço bem forte para o senhor, para a doutora Obrigado, Samira. Um abraço a vocês todos e até uma próxima. Muito obrigado, querido, e continue com esse belo trabalho. Tá joia, muito obrigada. Um beijão. Até semana que vem com a doutora Samira aqui conosco. Ah, sim, estaremos aqui com vocês. Tá Rogério, um abração, querido. Está convidado para fazer a oração inicial semana que vem, hein? Tá bom? Tá bem, tá então bem. Tá bom. Rogério, aqui. Um abração. Obrigado pela sua presença. Depois eu te passo o contato dele. Eu quero. Abração a todos, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até semana que vem.